eu sou o professor Felipe e essa é a aula de Ciências da Unidade 2, tema 2. Acompanhe comigo em seu livro na página 47. Hoje estudaremos sobre os vírus, uma estrutura não celular com proteínas e material genético capaz de replicar utilizando o material genético de outros seres vivos ou de outras células. Os vírus, dentro do sistema de classificação, eles não são considerados seres vivos. Como nós sabemos, o sistema de classificação define que para ser considerado um ser vivo, deve apresentar célula, a estrutura celular. E os vírus não apresentam células, não são formados de células. Isso faz com que eles não sejam inclusos como seres vivos. Os vírus apresentam material genético que pode ser de DNA ou RNA. Nunca apresentam os dois, como as células humanas, por exemplo, ou células animais. Apenas um ou outro material, o DNA ou o RNA, que capacita os vírus de multiplicar-se. O vírus, então, ele possui esse material genético interno e um revestimento proteico de proteínas virais. Essas proteínas formam o capsídeo, uma cápsula que envolve toda a sua estrutura e protege o material genético. Os vírus são considerados parasitas obrigatórios. Significa que eles dependem obrigatoriamente de viver ou de replicar, que é a única função dos vírus, dentro de outro ser vivo. Os vírus podem apresentar tamanhos e formas diferentes. Existem vírus que podem variar de 20 a 300 nanômetros. Fora do ambiente intracelular, ou seja, dentro das células, os vírus eles não se manifestam, eles não desempenham nenhuma atividade. Entretanto, ao entrar em contato com uma célula hospedeiro, um único vírus ele é capaz de gerar milhões de outros novos indivíduos em poucas horas. Os vírus causam doenças ou infecções chamadas viroses. Podem parasitar animais, plantas e outros organismos. São responsáveis por inúmeras doenças no ser humano, como cachumba, rubéola, raiva, sarampo, hepatite e muitas outras doenças. Os vírus se replicam, ou seja, eles se reproduzem, utilizando o material genético da própria célula. O exemplo a seguir mostra um bacteriófago, um vírus que parasita bactérias. Esse vírus apresenta um capsídeo protegendo o material genético e uma cauda de fibras que faz com que ele consiga penetrar a membrana bacteriana e injetar o material genético dentro da bactéria. O vírus, ele propriamente não entra, o capsídeo não entra, mas o material genético viral, ele é injetado dentro da bactéria. Esse material genético, ele se associa com o material genético da bactéria, que fica disperso no citoplasma pelo fato da célula não possuir núcleo. O material genético viral se associa ao material genético da bactéria e começa a comandar a bactéria na produção de novos vírus, proteínas virais, formando as estruturas e depois os vírus mais complexos. Esses milhões de vírus que são alojados dentro da bactéria forçam as células a sofrerem uma destruição chamada apoptose, que é a morte dela, liberando esses vírus prontos para infectar outras bactérias. E dessa forma, esses milhões de vírus infectam outras milhões de bactérias. Uma outra forma de replicação ocorre quando esse material genético ele se associa ao material genético da própria bactéria, mas não se manifesta. Ele permanece um tempo latente, sem se manifestar, sem produzir novos vírus. E fica associado a essa bactéria, a esse material genético, por um longo tempo. Mas que pode, em outra ocasião, começar a formar novos vírus. As vacinas são meios de prevenção de algumas doenças. O termo vacina vem do latim vacinius, que significa vaca.
As vacinas contêm os micro-organismos causadores da doença morto ou enfraquecido, ou ainda partes desse micro-organismo. Ao ser aplicado em uma pessoa, ela promove uma reação do sistema de defesa do organismo. Com isso, ao entrar em contato com o agente causador da doença, o organismo reage mais rapidamente, resultando em uma forma mais branda da doença, ou impedindo seu desenvolvimento. As vacinas são uma eficiente medida de prevenção contra os vírus, reduzindo o número de casos e até ajudando na erradicação da doença. Eu fico por aqui e até a próxima aula.